Tô esperando ele aceitar ou começar a gravar, sabe? Morreu. Boa noite a todos. Nossa aula de hoje, daremos continuidade ao nosso assunto. Nosso assunto, na semana passada, a gente iniciou, né, falando a respeito de orçamento. Eu vou começar já com vocês, demonstrando aqui como é que, de forma geral, eu verifico que cai muito em questões de concurso público, né, a respeito do tema, entender a lógica do cálculo, e a gente já vai começar a nossa aula fazendo um exercício relacionado ao assunto, tá? Então, para iniciar, o que eu fiz? Eu estou trazendo aqui para vocês, né, as peças do orçamento. A gente viu que o orçamento, né, ele é composto por diversas peças. Então, eu tenho, né, um orçamento de vendas, orçamento de produção, compras, estoques, e eles vão todos sendo, né, alinhados e é uma como se fosse uma corrente, né? Cada um deles, né, depende do outro para desenvolver o seu orçamento. Então eles são é um todo unitário, né, composto por diversas, né, peças e elas são interdependentes. Beleza. Então aqui eu trouxe da apresentação da aula passada, né? Lembrando, né, se alguém por um acaso não pôde estar presente naquele momento, o que a gente conversou? A gente comentou o seguinte, ó, a empresa ela está fazendo todo um planejamento, né, de como é que vai ser o próximo ano e os próximos anos. Então ela faz todo um planejamento, ela faz um orçamento de como é que vai ser, como é que vão ocorrer as vendas dela, né? Como é que ela faz isso? Ela vai fazer isso com base no histórico, né? Então ela verifica o histórico, ela vai verificar se existe uma sazonalidade. Então, dependendo quem trabalha com prestação de serviços, né? Questão área hoteleira, numa região litorânea. Então se sabe o que, né? O objetivo é que quem é o proprietário, o empresário, né, do ramo hoteleiro, é que ele tenha movimento ao longo do ano como um todo. Mas vocês sabem que vocês têm períodos, né? Quando começa a ficar mais quente, né? Começa, então, você tem o período da temporada de verão e você tem diversas outras formas, ou se busca outros mecanismos para que você tenha uma taxa de ocupação do hotel, né, alta ao longo do ano como um todo. É por isso que você tem, né, os hotéis muitas vezes trabalhando com o turismo de eventos. Para quê? Para trazer movimento para o setor hoteleiro, para a cidade como um todo, né, em outros períodos. Então você tem assim a alta temporada, aquele período de Natal, Ano Novo, um movimento bem grande. Aí depois, né, que as diárias são altas realmente. Aí depois você tem o fluxo, né, de estrangeiros. A nossa região era muito comum, né, ter os argentinos que vinham depois daquele período de ano novo, então para a rede hoteleira. E você tem períodos onde não está tão, né, não tá tão quente, não é temporada. E daí onde os hotéis buscam, né, buscam fazer outros eventos, né. Então você tem até também um valor mais acessível para outras pessoas, né? Você não está com diárias ali. O pessoal conhece bem a nossa região de Balneário Camboriú, então você tem diárias bem altas, por quê? Porque existe muita procura, né, para acompanhar o show de fogos, né, passar o Natal. Natal talvez nem tanto, mas a questão da virada, sim, algo bastante procurado. Natal acaba sendo também, porque daí eles vêm com as famílias já para já aproveitar a virada. E o que se busca é o quê? Organizar diversos eventos. Então você verifica assim, ó, que tem eventos, né, de motociclismo em Balneário Camboriú, de ciclismo, inclusive, né, tipo triatlon, Ironman, né, algumas coisas nesse sentido, que você vê até, inclusive, que o pessoal está caminhando, está nadando ali na praia para fazer esses eventos, e você traz o quê? Você traz movimento para a rede hoteleira como um todo. Beleza, isso era para conversar, para tentar explicar, mas assim, se sabe realmente que você existe momentos que você tem uma procura bastante alta, né, pelo seu negócio, e outros que talvez diminua. O objetivo é que você tenha sempre. Mas ok, sabendo disso, a empresa vai orçar como é que vão ocorrer as suas vendas. E isso vai fazer com que ela se programe como um todo. Quando eu estou falando de prestação de serviços, né, aí eu vou ter uma preocupação assim, ó, com a mão de obra, né, com o que eu vou ter que ter de estoque, porque o hotel não tem só a questão da diária, né, ele tem uma série de outros serviços, como a questão do restaurante, café da manhã e tudo mais. A mesma coisa acontece na indústria.
a indústria também, né, tem picos, né, de vendas e vai fazer com que você tenha todo um planejamento da sua produção. Semana passada, eu conversei com vocês, né, o exemplo da indústria que trabalha com chocolate de Páscoa, uma empresa que trabalha chocolate de Páscoa, que é uma data específica, mas que a produção se divide ao longo, né, do ano como um todo. Então, o orçamento de vendas, ele tem uma expectativa, né, de um faturamento de tantas unidades vendidas. Isso vai gerar também, né, todas as informações para o orçamento de produção, de compras, estoques, e assim vai, né? Um minutinho. Não é corona, tá? Pode ficar bem tranquilo, só me deu uma vontade de espirrar. Agora, nesse momento, né, o cara espirra já, tipo assim, todo mundo assim, graças a Deus que o professor não está em sala, né? Ó, pessoal. Tá? Beleza. Quero mostrar para vocês, que eu tinha comentado, como é que de forma geral acaba acontecendo e caindo em algumas questões, tá? Essa questão de projeção, né, de análise ali, como é que vai acontecer. Aqui na tela, até já adiantando, ó, eu trouxe um exercício, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai resolver um primeiro em conjunto, né? E depois o segundo eu vou dar um tempo para que vocês resolvam, tá? Isso aqui é um orçamento de caixa, ele traz o quê, ó? Ele traz uma previsão de vendas. Essa previsão de vendas aqui é a questão aqui, só para você ter uma... Isso aqui é para ter a noção do caixa da empresa, né? Então, assim, ó, eu tenho a previsão de vendas, com quanto que eu vou receber à vista, quanto que eu vou receber num prazo de 40% em 30 dias, né? E 30% das minhas vendas, elas ocorrem, né, com um prazo de até 60 dias. Aqui, o exercício, ele já está num quadro que vai possibilitar vocês identificarem, né, quanto que vai entrar no caixa, tá? Quanto que vai entrar no caixa em cada um dos meses. Mas existem algumas questões de concurso que ele vai dizer assim, ó, o faturamento no mês de agosto foi 50, de setembro foi 100, de outubro foi 200, né? Aí identifique quanto que é o valor, né? Qual foi o valor de recebimentos totais no mês de setembro, ou no mês de outubro, ou no mês de novembro. Ele faz essa pergunta, só que ele coloca de forma descritiva, não coloca quadro, não coloca nada. Ou ele pode apresentar num quadro, tá? Aqui, esse exercício que a gente vai fazer, ele tem, né, uma previsão de vendas, a gente também vai fazer uma previsão das compras, para que daí ele identifique quanto que ele vai ter, né, de pagamentos para realizar ao longo de cada um dos meses, e depois, como objetivo, né, fazer um orçamento de caixa, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer esse primeiro em conjunto, né, total dos recebimentos, totais dos pagamentos, o fluxo de caixa líquido, com um saldo inicial, um saldo final, né, e o valor aqui que vai ser de financiamento. Financiamento vai ser uma situação que não tivesse recursos suficientes, é uma ideia de empréstimos, na verdade, tá? Isso é de uma apostila minha, apostila que eu recebi, né? E que daí a gente trabalha. Então, seria uma forma de você captar recursos aqui, capital de giro, tá? Para suprir ali uma falta de caixa no momento, ok? Tá, professor, mostra pra gente como é que geralmente aparece. Beleza. Então, assim, ó, vou dar um exemplo, né, de como é que aparecem questões. Essa apareceu, inclusive, numa questão de concurso, mas ela já apareceu com quadro, ó. Então, ele diz assim, ó, a Companhia São Paulo, né, eu deixei como ela era, tá? Mas vocês já aprenderam comigo que quando você fala Companhia São Paulo, ela é uma sociedade anônima, né? Então, aqui o cara botou companhia e ainda falou sociedade anônima. Enfim, a Companhia São Paulo projetou suas vendas para o primeiro trimestre de 2010 com os valores apresentados abaixo. Previsão de vendas, tá? Aí ele tem o que é de vendas à vista e o que é de vendas a prazo, em cada um dos meses. E ele diz assim, ó, sabendo que o prazo concedido aos clientes é de 30 dias, né, a projeção da entrada de caixa para março do ano 2010 é dele, né? Meu objetivo era só mostrar a questão, né? Até porque a questão já está mostrando aqui o gabarito, né? Não vai, infelizmente, né? Já está aparecendo o gabarito. Mas a lógica qual que é? É que ele quer saber quanto que vai ter em março. Então, em março, ele teve vendas de 36 mil, tá? É isso que está mostrando aqui. Além dos 36 mil, né, ele tem o quê? Aquelas vendas a prazo, o prazo é de 30 dias, que ocorreram em fevereiro.
Em fevereiro teve 32 mil que foi a prazo. Como o prazo de recebimento é 30 dias, no fluxozinho de caixa, ele vai ter os 36 mil de março à vista, mais esse valor aqui de fevereiro, ó, mais 32. 36 mais 32, 68 mil, tá? O que a gente vai fazer agora é mostrar para vocês ali a resolução desse exercício que eu estava ali, que é um PDF, né? Assim aparece, tá? Como aparece geralmente em concurso. Por quê? Porque numa prova de concurso, ele quer saber se você entende a lógica de como desenvolver, né? Como fazer ali os quadros e montar e achar a resposta. Ele não vai pedir para que você desenvolva todo o orçamento. Todo o orçamento demandaria muito tempo, né? E são muitos assuntos a serem cobrados. Então, assim, ó, o que eu vejo em termos de cobrança, e até já mencionando, né, de que forma que eu vou cobrar de vocês, num exercício semelhante a esse aqui, tá? Para que vocês, né, resolvam e façam aqui nesse sentido. Deixa eu puxar ali de novo aquele exercício. Aqui, ó. Esse exercício aqui, ó, eu disponibilizei ele lá no sala de aula, tá? O que eu fiz? Eu coloquei ele no sala de aula, só que para a gente já ganhar tempo, né, a gente já ter um aproveitamento melhor do tempo, eu também coloquei ele, né, num arquivo Excel. Então a gente tem ele aqui, ó, num arquivo Excel também, tá? Para que a gente possa resolver, ó. Ele diz, né? Deixa eu ampliar um pouco mais e a gente já vai resolver. Posso resolver já? Vou resolver já desde já, tá? Então assim, ó, o que eu fiz? Aquele quadro que tem lá, né, no PDF eu tenho ele aqui. Orçamento de caixa, aí elaborar o orçamento de caixa. Quanto que foi a previsão de vendas? Quanto que foi a previsão de compras, né? E aqui ele vai fazer ali o caixa, né? Saldo inicial de caixa, aqui acabou subindo, né? Mas o saldo inicial de caixa é os 25, que está aqui, se vocês olharem o PDF, e daí a gente vai pegar aqui os valores e vai identificar cada um deles aqui, tá? Qual que é a lógica aqui no desenvolver? Quero mostrar a lógica para que daí vocês façam o outro, tá? A lógica é o seguinte, ó. Eu tenho, né, 50% da venda de agosto, ela ocorre à vista. Perdão. 30% daquele valor de 50 ocorre à vista. Falei o percentual errado. Então eu tenho os 50 e o percentual à vista é de 30%, ok? Eu vou apertar aqui com vocês o botão F4. O F4 ele faz o quê? Ele vai bloquear, se vocês olharem aqui em cima, ele vai bloquear tanto linha e coluna. Por quê? Porque eu quero que esse 30% aqui, ó, não seja alterado. Ó, vou clicar uma vez para vocês verem. Ó. Ó, tá vendo? Ele botou o cifrão antes e o cifrão depois. Beleza. Então, assim, ó, desses 50 aqui, 30% é à vista. Agora, né? 40% vai ocorrer num prazo de 30 dias. Ou seja, como eu estou fazendo aqui de cada um dos meses, eu vou fazendo em forma de escadinha. Ó. Então, 40% de 50 é 20, vai ocorrer no mês de setembro. Outros, né, 30% ocorrem em 60 dias. Ou seja, aquela venda de agosto, né, 30% só vai entrar lá em outubro. Então, venho aqui e... Né? O que eu tenho? Ó, fazendo aqui a conta, né? Eu tenho ó, 15 mais 20, 35 mais 15, 50. Ó. Como é que está distribuído? Aquela venda de 50 no mês de agosto está distribuída da seguinte forma, né? 15 agosto, 20 setembro, 15 outubro. E eu vou fazendo em escadinha porque vocês vão entender a lógica. Olha só. O que eu tenho aqui... Vou pegar uma cor mais bonita, né? Esse azul aqui. O que acontece aqui em relação ao 100, né? Aqui são os valores mais baixos, mas só para entender a lógica, né? Poderia botar 100 mil, 200 mil, poderia botar um número bem quebrado,
mas o número bem redondo é só para a gente entender como resolve e fica até mais fácil para visualizar. Então, assim, ó, desse 100, né, eu venho até aqui, 100, né, 30% é à vista. Eu, na verdade, estou fazendo passo a passo, porque a gente já poderia utilizar o Excel aqui e arrastar, e ele já ia complementar, ia preencher todos os dados. A gente vai fazer isso depois, tá? Ó, dos 100, 40% ocorre em 30 dias. Beleza. Que é os 40. E dos 100, né, 30% ocorre em 60 dias. Ficou, então, da seguinte forma, ó. Legal? Se eu quiser preencher, né, se eu quiser arrastar, basta eu fazer isso aqui, ó. Eu arrasto assim, ó, ele vai preenchendo, tá vendo, ó? Por que que ele preenche direitinho? Porque cada vez ele altera do meu lado, né? Tipo, ele altera aqui o outro valor, né? Só que ele não altera porque eu bloqueei linha e coluna aqui do H, tá? Então ficaria, por exemplo, ó, dos 200, já até verificando, né? Dos 200, ó, 30% seria 60, 40% de 200, o 80, e aqui 30%, 60. Legal? Bem bacana, né? 150 aqui, deixa eu botar outra cor. Ó, tá? Não precisa pintar, tá? Eu só pintei só para a gente conseguir visualizar. Então, o que acontece? Do total de vendas, eu fazendo aqui o somatório, ó, tem que cuidar na hora de colocar para somar, porque eu não vou somar o valor total, né? Eu vou somar só, ó, a vista, né, e os percentuais, ó. Aí eu venho até aqui e arrasto, e ele automaticamente ele achou quanto que foi o valor que efetivamente, né, das vendas aqui foram os recebimentos. Então, apesar de em agosto ele ter vendido 50, o que efetivamente entrou, o recebimento foi de 15. No mês de setembro, o que que acontece? Apesar, né, de eu ter tido 100 de faturamento, eu só tive 30% do que foi à vista, só que eu tenho do mês anterior, tá lá os 20. 30 mais 20, 50. Né? No mês de outubro, eu tenho o percentual da vista e tenho dos outros 2 meses. Legal? Então, esse aqui, ó, é minha previsão de recebimento. Eu posso vir até aqui, ó, e fazer aqui, ó, arrastar, né? Estou copiando as informações que tem lá, ó. Recebimentos 15, 50, 115, 155 e 150. Vou fazer o cálculo agora em relação à previsão de compras, tá? Isso aqui é o orçamento de compras. Vou aproximar um pouco mais. Eu queria justamente perguntar se vocês estavam conseguindo pegar bem, ó. Será que eu faço uma pausa? Vou fazer assim, ó, vou fazer uma pausa rápida para vocês verificarem se vocês fecham, e vou deixar isso aqui na tela. Aí eu volto a gravar, a gente faz a previsão de compras. Acho que é uma boa, né? Até para ver se os valores fecham. Eu vou parar de gravar agora. E daí a gente vai, já logo volta gravando para dar continuidade nesse exercício. Vou fazer isso.